Salve. A proposta hoje é trabalharmos conceitos da doutrina espírita: ciência, crença e fé ligadora. Será que entendemos todos da mesma maneira esses conceitos ou não? Inicialmente, trazemos um texto que nos foi possibilitado, disponibilizado aproximadamente a metade do século passado. Diz assim: não é condenável sob o ponto de vista do bom senso, sem quaisquer dogmatismos intransigentes, a dúvida que levou a ciência da vossa época a se recolher nas realidades positivas. Mas é necessário vos convencerdes de que, em qualquer circunstância, predomina sempre a lei do progresso. Continua no outro trecho. O ateísmo reinante deriva dos abusos dogmáticos que a intransigência de alguns sistemas, e aí eu me permito fazer uma substituição e falar em algumas religiões lato sensu, tem pretendido impor à consciência humana livre em suas íntimas expansões. Ou seja, o que muitas dessas religiões dogmáticas, cheias de regras, tentam é, pelas relações de dominância, cercear o exercício do livre-arbítrio. Todavia, prossegue o autor, na certeza absoluta da evolução que se realiza através de todas as dificuldades, todos os óbices interpostos no seu caminho, pela ignorância e pela má-fé, eis que, na atualidade, a própria dúvida serve de base ao monumento da fé raciocinada do futuro. É o cerne da proposta de hoje é trabalharmos a fé como uma construção raciocinada. Quem é o autor? Mais à frente a gente chama atenção para ele. Apenas como uma motivação inicial. Em nossos estudos, frequentemente temos estudado diversos conceitos. Quando nos Evangelhos segundo o Espiritismo, estudando esses dois capítulos, destaca-se conceitos como caridade, fraternidade, riqueza, igualdade, pobreza, desigualdade, salvação. Todos eles têm um determinado sentido e contribuem para o nosso crescimento. E é nesse contexto, estudando esses conceitos, que fica claro que a doutrina dos espíritos, contrariamente a essas religiões que foram citadas nessa iniciação nossa, não é salvacionista, como eram as religiões lato-sensu. Ninguém tem pílula dourada para você na doutrina dos espíritos. Ela é evolucionista, ou seja, ela admite o progresso constante dos espíritos e dos mundos. E isso se dá porque, essencialmente, nós somos espíritos, encarnados ou não, temos como essência a nossa autonomia. Nós exercemos livre-arbítrio. Nós escolhemos a cada momento de nossas vidas, estamos colapsando possibilidades no ambiente que nós estamos. Salvacionismo para a doutrina dos espíritos não existe. Ela é progressista. Nós, ao longo de nossas vidas, crescemos, progredimos, evoluímos, avançamos espiritual e materialmente. Está tudo superposto. Nós, aqui encarnados, temos uma ciência que eu gosto de chamar de ciência fragmentária por uma razão muito simples. Nós estamos num mundo primitivo, imperfeito, onde há um predomínio ainda muito grande do orgulho e do egoísmo. Mas os espíritos mais evoluídos constantemente estão nos ajudando, descortinando, tirando o véu através dos processos de comunicabilidade, com percepção ou não daqueles encarnados, desvelando novos conhecimentos, novos saberes que contribuem para o nosso crescimento material e espiritual. No início desse livrinho, que todos nós deveremos ler, né, sobretudo quem está começando na doutrina espírita, o que é espiritismo,
Logo no início consta assim: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste, o Espiritismo, nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, como falamos ainda há pouco. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas relações entre o mundo material e o mundo espiritual. Na Gênesis, tem uma mensagem muito importante, extremamente esclarecedora, e que às vezes a gente passa até batido e não presta muita atenção. A doutrina espírita é resultado do ensino coletivo, ou seja, a gente aprende em conjunto, convivendo um com os outros. Sozinho a gente não avança, não progride. É coletivo e concordante. Por quê? Como somos imperfeitos, nós sempre teremos discordância. E o embate das ideias que é importante para a construção do saber, do verdadeiro saber. Aqueles que nos conduz à dúvida zero, é o que nós chamamos de fé. A fé é uma construção. A ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis divinas, as leis da natureza, as leis universais. Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis. Ou seja, tudo que existe, que é recriado, que é recriado, se dá em função de leis. Leis essas que não podem ser revogadas. As leis dos encarnados, sim, mas as leis da natureza, não. E, importante, coisa muito difícil para nós encarnados termos essa percepção, que, na verdade, passado e futuro são frutos de colapsos de possibilidade. Para Deus, passado e futuro são presentes. Para nós é difícil, né? A gente entender isso. Estamos acostumados nesse mundo aqui, em função da percepção de períodos lumínicos e não lumínicos, com a dimensão de uma coisa chamada tempo. E isso nos orienta o tempo passado, o tempo presente, o tempo futuro. Mas na espiritualidade, isso não existe. Passado e futuro podem ser colapsados em presente. Aquele espírito ainda nos esclarece. A nossa consciência dos encarnados é apenas parte emergente da nossa consciência holística, total, espiritual. Nossos sentidos constituem apenas o necessário e o suficiente para a nossa evolução nesse plano que nós estamos aqui e agora, no tempo daqui, no tempo da Terra. Daí a exiguidade das suas percepções visuais e auditivas. E então quer dizer que a gente tem ilusão, né? Tem coisa, inclusive, que a gente não vê. Daí, repito, a exiguidade das nossas percepções visuais e auditivas em relação ao número inconcebível de vibrações que o cerca. Ou seja, nós estamos mergulhados numa matriz energética em que nós temos uma parcela de percepção, a menor parcela de todas essas vibrações que estão em volta de nós, a cada momento dessa vida por aqui. Eu sempre gosto de relembrar esses conceitos de evolução e de ordem que são extremamente importantes para nós aqui encarnados entendermos os conceitos que baseiam, fundamento, alicerceiam a doutrina dos espíritos e do todo, na verdade. É a evolução que nos traz o conceito de transformação, de mudança e, consequentemente, daí deriva progresso e avanço. O outro conceito importante é de ordem. Tudo no universo tem ordem. Podem mudar as escalas, mas em cada escala, nós vamos mostrar isso aqui mais à frente, existe uma ordem. Ou seja, é tudo igual do micro ao macro, só mudando as escalas, pois que tudo deriva de uma energia matriz. E quem determina isso, quem controla isso, são as leis da natureza, as leis universais, as leis de Deus, as leis divinas. E aqui a gente então penetra na proposta de reflexão hoje. Primeiro, ciência. Ciência é tudo aquilo que nós podemos erudir, incorporar como conhecimento.
É fruto de meditação, de reflexão, de observação através dos nossos sentidos. Em suma, é a soma dos conhecimentos nossas em conjunto ao longo do tempo aqui do planeta. E aqui tem um primeiro problema, o conceito de crença. Eu tenho uma dúvida aqui. Percebam, eu aí dei como referência dois dicionários, mas vocês podem consultar um monte de dicionários, vão verificar que é comum juntar crença e fé como coisas iguais. Será? Eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de dezembro de 2025. Então, eu poderia aqui no exercício fazer uma pergunta para todos. O Flamengo será campeão brasileiro de 2025? Não é brincadeira, não, é sério. Ora, o jogo do Flamengo com o Ceará será amanhã. Eu posso hoje, eu encarnado aqui, ter certeza absoluta, zero dúvida, que o Flamengo vai vencer o Ceará? Isto é uma crença ou é uma fé? Para mim é uma crença, eu acredito. Mas eu tenho certeza absoluta? Não tenho. Agora, se eu digo para vocês assim, há espíritos, alguns de vocês podem dizer para mim, poxa, Fernando, já li um livro do Ian Stevenson, um pesquisador canadense que arrolou uma infinidade de casos de reencarnação com dados bem esmiuçados. As pessoas, os indivíduos, os espíritos encarnados vão a lugares que nunca estiveram nessa encarnação, descrevem completamente, com riqueza de detalhes, os locais, as pessoas, denomina aquelas pessoas, que grau de parentesco tinha em outras vidas, enfim. É um trabalho extremamente detalhado. Ademais, existem também hoje inúmeras obras que comprovam as experiências, a EQM, as experiências de quase morte, em que o indivíduo, durante um processo que aparentemente o corpo físico está morto, e eles são capazes de, ao retornar ao corpo, descreverem o que vivenciaram naquele período em que essa nossa ciência fragmentada dizia que ele estava morto. Ademais, aqueles que trabalham em mesas mediúnicas, as psicografias que recebem, as comunicações, evidentemente são provas cabais de que existem outras dimensões e que nós continuaremos a viver para sempre. Isto é fé. A fé é uma verdade absoluta que nós construímos ao longo das nossas encarnações. Será que crença e fé é a mesma coisa? Eu considero que não. A crença poderá vir a ser uma fé, um ato de fé. Depende se transformasse numa verdade absoluta para quem analisa. Bom, e quando surgiu ciência, crença e fé? Ora, no Livro dos Espíritos diz que quando nós atingimos o estado hominal, ou seja, quando passamos a ter a capacidade de raciocinar, de escolher. Ou seja, quando apresentamos, passamos a ter racionalidade em nossas vidas. O homem, minha gente, isso, veja que eu coloco como evidência. Evidência. Por quê? Isso é coisa do conhecimento do homem, da ciência humana. Supomos que cerca de 200 mil anos atrás surgiu esse corpo que nós estamos ocupando aqui hoje, que a ciência denomina Homo sapiens. Mas certamente nós, que somos espíritos, que hoje estamos ligados a esses corpos, certamente ligamos em outros corpos que não tinham tanta perfeição assim, como o caso do Australopithecus, do Paranthropus, seres que viveram há milhões de anos atrás, evidentemente com uma capacidade de raciocínio mínima, com um cérebro de Australopithecus em torno de meio litro de volume, enquanto que o nosso cérebro tem cerca de 1,5 litro, 1,6 litros. Então, com uma quantidade de neurônios, uma capacidade de formar redes neurais imensa, uma capacidade de análise, consequentemente, muito maior se comparativamente àquelas formas de hominídeos. Enfim, é um processo, são processos contínuos. Mas aí você também poderia perguntar, mas como é que foi o começo de tudo? As religiões, em geral,
elas colocam assim um tabique, porque é uma maneira até de exercer um certo controle sobre a linha de raciocínio das pessoas. Diz assim, olha, é comum usar uma palavra latina, fiat lux, faça-se luz, que haja luz. Será que foi assim? Se você é espírita, sabe que para nós espíritas existe uma inteligência suprema criadora. Essa inteligência suprema, ela é eterna, ela não teve início nem fim. Ora, se não teve início nem fim, ela sempre criou, cria e criará. Para nós é difícil até saber uma coisa, encarnados nesse mundo, um mundo de consumo imenso, estamos acostumados a ter início, meio e fim. Admitir que não teve início, que existiu sempre, é um pouco difícil para nós, é ciclo de cada encarnação. Sem fim é mais fácil, porque nós fomos criados, mas somos imortais. Não é isso? Enquanto espírito que somos. Então nós não teremos fim. Olha que consolo imenso. Essa entidade que nós chamamos de Deus, essa inteligência suprema, que sempre criou, cria lá, ela sempre gerou, gera e gerará princípios material e espiritual. E esses princípios são mutáveis. Eles evoluem. O princípio material evolui em matéria e o princípio espiritual evolui em espírito. E é bom lembrar, como está na questão 76 do Livro dos Espíritos, nós somos os seres inteligentes da criação. Nós povoamos o universos, vários mundos. Atualmente estamos encarnados aqui nesse belo mundo chamado Terra. E tanto espírito quanto matéria se transformam e evoluem, correlacionando espírito e matéria. Nós correlacionamos com a matéria da Terra. Agora, os espíritos progridem, evoluem intelectual e moralmente. Como? Convivendo um com os outros. Ninguém pode evoluir sozinho, ilhado. Precisamos da convivência, não adianta ficar isolado. Temos que enfrentar os nossos desafios, pois assim nós vamos nos transformando. Eu poderia resumir isso da seguinte maneira: observe nessa pirâmide, nós estamos aqui na base dela, nesse momento, nesse tempo e nesse espaço. Eu estou falando, vocês estão ouvindo, ou seja, nós estamos num meio ambiente, numa psicosfera. Estamos tendo um comportamento em função disso que nós estamos ouvindo. Nós estamos ouvindo e concordando ou discordando. O que que eu estou escolhendo? Isso pode me levar à aprendizagem em função do que eu escolha. E construir também saberes. O que que fundamentou as minhas escolhas? Toda a experiência de vida dessa e de outras encarnações, que geram valores e que vai me permitir cada vez mais me autoconhecer enquanto espírito, me conscientizando do que eu sou, o que que eu estou fazendo aqui, que caminho eu estou seguindo, que são perguntas que nós, em alguns momentos, fazemos ao longo da nossa encarnação. E que, com a conscientização, nosso progresso, nós podemos transcender e dar um salto, ou seja, um progresso espiritual, modificando o padrão vibratório de nosso perispírito. E aí atingimos outros mundos. Um dia, certamente, estaremos em mundos angelicais. E esse processo se dá da seguinte maneira: nós estamos a cada momento aqui na vida observando com todos os nossos sentidos, interpretando através do raciocínio e fazendo escolhas, pois nós temos livre-arbítrio. E essas escolhas sempre provocam efeito. Semear é livre, vai dar alguma coisa para germinar, vamos ver o que vai acontecer. Se a gente escolhe em conformidade com aquelas leis imutáveis, as leis da natureza, as leis divinas, nós progredimos. Então, no tempo e no espaço desse mundo, nós, a cada momento de nossa vida, com nossos saberes, com as nossas ciências, estamos fazendo escolhas que levam a efeitos, e esse efeito leva-nos a acreditar em várias coisas que vamos ou não consolidar
como verdade absoluta ao longo dessa encarnação e de outras, em conformidade com as leis. Ao longo do tempo e do espaço aqui desse mundo em que estamos, nós podemos, através da racionalidade, construir a fé, conhecimentos absolutos. Como é que ciência e crença e, de tabela, a fé se desenvolveu ao longo da humanidade, se desenvolve ao longo da vida nesse planeta de prova e expiação, nesse mundo imperfeito? Nos primórdios da humanidade, minha gente, ciência e crença corriam paralelamente. Uma coisa estava ligada à outra. Tanto é que, se nós formos verificar já a expressão de cultura nos hominídeos, eles, como é o caso o homem de Cro-Magnon, o Neandertal mesmo, eles já acreditavam numa outra vida. Eles enterravam, tinham cultos religiosos, sepultavam os corpos dos indivíduos com seus utensílios, com seus elementos culturais, porque eles acreditavam o quê? Que o indivíduo retornaria à vida e ia precisar daquilo quando assim retornasse. Então, crença e ciência caminhavam juntos. Mas, sobretudo, na cultura judaico-cristã, por uma relação de estabelecimento, de dominação, de encarnar sobre outros, a ciência e a crença foram se afastando. Então, as religiões, lato sensu, desse mundo cristão, estabeleceram regras, normas, dogmas, que quem não obedecesse era, inclusive, eliminado, era executado, queimado, torturado. Na religião dominante no mundo ocidental, existia um órgão chamado Santo Ofício, que durante a Idade Média desenvolveu um processo chamado Inquisição, que era a perseguição e eliminação ou ostracismo daqueles que discordassem. E há um exemplo clássico que está representado nessa prancha do julgamento de Galileu Galilei, que ousou dizer que a Terra não era o centro do universo. Então, né, ele foi julgado, mas ele pensou que mais valeria ser um covarde vivo e continuar a fazer ciência do que um herói assado, de formas que ele passou o resto de sua vida para julgamento no ostracismo. Mas, como todo mundo, tudo evolui, tudo progride, até hoje existe, obviamente, com uma conotação completamente diferente, esse órgão, que agora se chama de Castério para a Doutrina da Fé. E hoje nós temos a ideia de que ciência e crença ainda estão em oposição, mas nos parece, e é uma opinião minha, apenas uma opinião, que a coisa está mudando, que ciência e crença estão convergindo, tudo através das doutrinas espiritualistas, aquelas não materialistas, sobretudo a nossa doutrina, a doutrina dos espíritos, em que a fé não é um ato que você tenha que engolir, que alguém tenha que dizer que você tenha que ter tal ou tal comportamento. A fé é algo que a gente constrói através do nosso raciocínio. Ela é individual e intransferível. Então, pílula dourada para espírita não dá certo. E veja o que eu falei anteriormente. Como as coisas progridem. Nessa religião dominante, existe um órgão que se situa em Roma, chamada Pontifícia Academia de Ciências. Uai, mas nessa religião dominante se analisa a ciência? Sim, sabem tudo. Sabem, a ciência evolui. Tem figuras extremamente cultas, cientistas de renome, que trabalham em consonância com a Academia de Ciências dessa religião dominante. Uma delas eu vou citar aqui, que é do professor Carlos Chagas Filho, criador do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também foi presidente, ele pertenceu à Academia Brasileira de Letras, Academia Brasileira de Ciências e foi também presidente dessa Pontifícia Academia das Ciências.
Eu acho interessante porque ele fez justamente o oposto daquilo que fizeram na Inquisição. Se levaram Galileu lá na Idade Média ao ostracismo, o professor Carlos Chagas Filho o reabilitou. Que legal, né? Faço aqui uma pausa para sugerir um livro. O título é Emmanuel nos chegou pelo apoio do médium Francisco Cândido Xavier. E aqueles textos iniciais que estavam lá apócrifos, agora tem o autor, é Emmanuel. Esse espírito, nesse livro, ele nos explica fé e ciência em termos de doutrinação. Está dividido, portanto, em duas partes. E ali fica implícito que há uma grande convergência nos dias de hoje. E ele coloca isso naquele texto inicial. E que grande convergência é essa? Se tudo está progredindo, está evoluindo, as ciências vão mudando, vão surgindo novas ciências. Observe quando você era jovem, eu não sei se você é muito jovem, se está assistindo agora essa reflexão, quanta coisa não surgiu. Eu, como sou um septuagenário, evidentemente vi muita coisa. Tem ciências de hoje que quando eu era jovem, eu desconhecia, não existia. Então, sempre existem descortinamentos. Lembra lá daquele início? Os cientistas, eles têm insights. Às vezes, por orgulho e egoísmo, acham que ele é o dono do saber, que olha, eu sou uma maravilha, eu descobri isso. Às vezes descobriu absolutamente nada. Ele apenas foi um vetor, como um médio. Eu vou dar vários exemplos aqui disso a partir de agora. O estudo da atomística, nós vamos ver ao longo do tempo que cada vez, em cada momento, se tinha uma ideia do que seria o átomo. Átomo significa não tomo, significa parte. Ou seja, será que o átomo não é indivisível? Ele é divisível. Ele é formado, cada vez a gente vai descobrindo que ele tem subpartículas de subpartícula a subpartícula. E cada vez nós vamos chegar mais a uma energia matriz, coisa que foi nos dito lá no século XIX pelo espírito, e que foi compilado por professor rival, o Allan Kardec. A física quântica, a mecânica quântica, que procura explicar esse modelo atômico que está revolucionando. Nós estamos podendo fazer isso aqui agora graças a novos conhecimentos trazidos pela física quântica. Então, um modelo, na verdade, é uma aproximação. É uma forma de representar algo que não conhecemos plenamente. Olha que coisa importante que nos foi colocado antes. Nós não conhecemos o todo. Às vezes, por orgulho, a gente sabe que domina tudo, é isso aqui, perfeito. E não será mais à frente. Nós estamos em constante mudança. Sempre, sempre, sempre mudando. Não existe uma transição aqui, agora, nesse momento. Isso não existe. Pode ser mais intensa uma transição em algum momento, mas, na verdade, a mudança ela é sempre, ela é progressiva. Hoje, essa interpretação que se tem, a matéria, né, e a energia são coisas transformáveis, cambiáveis. Então, se estuda isso a nível das partículas. Quantas subpartículas não foram descobertas nos últimos anos? Quando eu comecei a estudar, não existia, para mim, bóson, bóson, isso não existia para nós. Hoje, já existe até aqueles que dizem que, por exemplo, o bóson de Higgs é a partícula de Deus, a partícula divina. Quanto orgulho! Ora, nós vamos chegar, fluido cósmico universal lá no século XIX, os espíritos trouxeram essa terminologia. Fluido é algo que a gente não tem clareza, não tem muita percepção, é pouco palpável, é evanescente. Hoje nós chamaríamos isso de matriz energética universal. Seria o termo mais exato pelo nível em que a ciência do homem se encontra. Ela tem várias expressões. As ondas, as vibrações, nossos próximos pensamentos. O que é a prece? São os processos mediúnicos, são expressões da matriz energética modificada. Ou seja, a energia ela tem uma linguagem. Essas partículas, e assim denominamos hoje, né, são constituídas por vórtices de energia que vibram constantemente. E elas têm maneiras, movimentos, dinâmica própria, cada um a sua, como se fossem assinaturas. Como tudo no universo tem energias próprias. Um exemplo. Estamos nós aqui
com as nossas tomadinhas energéticas. Quem estiver assistindo o vídeo e trabalha no passe conhece muito bem isso. São os chakras através dos quais os espíritos, pelo passista, passam a energia necessária e eficiência para ajudar aquele corpo que está recebendo aquelas modificações energéticas. Do lado direito, você vê uma outra expressão de vórtice energético, que é uma visão de um furacão ação espacial. E o lado esquerdo aí, você percebe uma nebulosa de corpos celestes. Mas vejam, a dinâmica só muda a escala. A ordem é a mesma, porque deriva de quê? De uma energia matricial que é gerada por quem? Pela inteligência suprema, que tudo criou, cria e criará. E para a gente relacionar isso, um grande físico chamado Albert Einstein percebeu isso, que energia e matéria é a mesma coisa. Se eu consigo submeter uma determinada massa a uma velocidade de 90 bilhões de quilômetros por segundo, ou seja, essa fórmula aí é energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Essa massa submetida a 90 milhões de quilômetros por segundo viraria tudo energia. A energia pode virar massa. Ou seja, às vezes nós temos ilusão do que seja matéria, constantemente nesse mundo aqui. Como será nos mundos angelicais? Vocês imaginam isso? Para Einstein, foi possibilitado então nos revelar que não vivemos nos espaços vazios de vácuo, como se acreditou durante muito tempo. Os universos são preenchidos por uma matriz energética que antigamente se chamava fluido cósmico universal. Então, nos universos, está havendo transformações constantes, sempre, sempre. Nos universos, há criação, transformação, recriação, transformação, criação, e assim vai tudo evoluindo. Por isso, Steve Hawking nos provou isso. Não existe apenas o universo, são vários universos. Sem início, sem fim? Sim. Em que energia e matéria estão intimamente ligados? Sim. Não são elementos independentes? Não. E eu vou te explicar por quê. E onde é que eu vou me socorrer? No Livro dos Espíritos. Quando lá na questão 22, o professor Rivaio indaga aos espíritos o que seria matéria. É isso que a gente pensa? E os espíritos então respondem para Kardec. Do vosso ponto de vista, elas o são. Ora, do vosso ponto de vista é crença. Do ponto de vista de vocês é. Porque a gente só fala daquilo que a gente conhece. Mas já colocamos aqui anteriormente no lado que nós não conhecemos o todo, nós somos um mundo ainda primitivo. Então nós temos crenças. Algumas coisas nós podemos evoluir em termos de fé. Mas em termos da matéria, então, como se indagava, não era. Mas a matéria explica os espíritos. Existem estados, como comentamos ainda agora, que nós desconhecemos. Pode ser, por exemplo, ela tão sutil, tão etéreo, tão diáfano, que não causa nenhuma impressão no nosso sentido. E aí, como nós estamos ligados a esse ponto, a gente não vai perceber. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. É tipo São Tomé. E nós temos ilusões? Temos. Vou mostrar para vocês de outra maneira, perdão. Aí é uma imagem, ela está grafada, é uma imagem de uma jovem e de uma idosa. Isso aí é imagem, nós chamamos de imagem Gestalt. Pessoal que da área de psicologia das formas analisa esse tipo de coisa. Você consegue ver aí a face esquerda de uma jovem? Você consegue ver uma idosa olhando para baixo, para a esquerda? Ah, eu consigo, eu vi a jovem. Ah, eu vi a idosa. Você consegue ver as duas ao mesmo tempo? Não, você faz uma escolha. Ora você vê um, ora você vê a outra. É o exercício do livre-arbítrio. Num mundo de extrema volume energético, de vibracional, nós estamos fazendo escolhas a cada momento de nossas vidas aqui. Como a ciência também fragmentária do homem, como eu gosto de chamar, porque
Nós não sabemos quase nada, embora por vezes, já falei isso aqui, vou repetir, o orgulho pode nos levar a pensar que a gente sabe. Durante muito tempo, o estudo clássico na ciência era feito de forma newtoniana, vamos dizer assim, era um fluxo constante. A da B, B da C, C da D, D da E, vai. E a gente sempre organiza a coisa em escala, desde a energia até os corpos materiais. Não se considerava na influência, seja em qualquer elemento desse da escala humana, as questões ambientais e espirituais. Mas a coisa está mudando. Hoje há uma perspectiva holística, sobretudo que nos foi trazida pelo conhecimento da física quântica, da mecânica quântica, quando se integram os campos de energias que são interdependentes, de maneira que A pode influenciar B, B pode ser D, um com o outro, ou seja, um conjunto de coisas. É a percepção holística dos seres do mundo e do universo. Mais um exemplo eu trago aqui. Durante o desenvolvimento dessa ciência do homem, lá nos anos 50, no anos do século passado, se identificou a molécula química que constituía os cromossomas das células humanas, é o chamado ácido desoxirribonucleico, mais conhecido pela sigla inglesa DNA. E se verificou que, embora o DNA fosse responsável pela síntese das proteínas, e, consequentemente, que iria determinar como seriam as células, o que elas fariam, e surge ainda no século XX uma nova ciência que vem a integrar a essa percepção da ação do DNA os elementos materiais, ou seja, tudo que a gente faz de escolha no nosso mundo pode interferir na expressão bioquímica do DNA de nossas células. A gente pode ter um determinado código para desenvolver uma certa patologia no nosso corpo. Mas, devido às nossas escolhas materiais, espirituais, esses códigos podem ser bloqueados, aquela doença não se manifestar. Em contrapartida, você pode ter um código que está lá quietinho, apagadinho, e determinado um fator desse ambiental, um fator não genético, pode fazer com que aquela doença se manifeste. É o que nós chamamos de fatores epigenéticos, além da genética, que desenvolveu essa ciência que hoje está celeremente crescendo, que é a epigenética. Veja, um dado bem atual. Como as coisas vão se transformando, mas como estão interligadas também. Até o século XX, a Organização Mundial constatou que a maior parte dos óbitos deviam-se a doenças transmissíveis. Já no século XXI, nesse século, a grande maioria é de doenças não transmissíveis. Todas elas, em escala maior ou menor, têm elementos epigenéticos atuando, tem a ver com os fatores ambientais e com fatores espirituais. Não estão desligadas da nossa vida essas questões, das escolhas que nós estamos fazendo. Qual é o caminho que eu estou seguindo? Quem eu sou? O que que eu estou escolhendo? Para onde eu vou? Então, agora nós podemos falar da religião estrito sensu, ou seja, da verdadeira religação entre dimensões, que se dá através de correlações energéticas a cada momento de todas as nossas vidas. Uma experiência aqui. Nós vamos jogar duas pedras na lagoa. Quando eu jogo uma pedra, há uma onda. Por quê? Eu disponibilizo uma energia ali. Essa energia tem uma amplitude. Está aqui, olha, nesse ponto. Essa linha reta aqui é amplitude. Essa amplitude, dependendo da energia, ela é maior ou é menor. Mas nós vamos fazer o seguinte: primeiro indagar. Será que esse negócio aí tem a ver comigo alguma coisa? Vamos jogar duas pedras exatamente do mesmo tamanho, no mesmo momento na lagoa. O que que acontece? Essas ondas, então, onda A e onda B, são iguais. Quando elas se encontram, essas ondas, o que que acontece? Elas se integram e veja aqui embaixo, no momento 3, a amplitude dobrou. Mas se eu faço isso em tempos diferentes, duas ondas diferentes, elas vão quem? Se anular. Ah, então as vibrações
tem amplitude, tem também frequência, que é a questão do tempo da amplitude. Será que isso tem a ver com aquela matriz energética que preenche tudo, que antigamente chamava de fluido kármico universal? Será que tem relação com os processos mediúnicos, religadores? Será que tem que ver com a prece? Será que tem a ver com o processo de obsessão? Será que tem a ver com a epigenética? Sim, tem tudo a ver. Quem já fez o eletrocefalograma já viu que é uma medição de amplitude e frequência de ondas emitidas pelo nosso cérebro. Nós temos no nosso cérebro um conjunto de redes neurais que está constantemente emitindo ondas. Então, se a gente abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, a gente vai ver uma prova dessa correlação, dessa junção, dessa imersão da matéria e do espírito. Está no pensamento, diz no item 15, o poder da prece, que por nada depende, não tem que ter palavra de culto externos, ó céus, ó vida, ó meu Deus, nada disso. O que vale é a emissão da onda do seu cérebro, ou seja, que é a expressão sua, espírito que tu és. Aí não depende de palavra, nem do lugar, nem do momento em que seja feita essa prece. É uma expressão energética do espírito, do nosso raciocínio, do nosso pensamento. Somos seres inteligentes. A prece em comum tem ação mais poderosa. É o caso lá das duas pedrinhas, quando todos oram associadamente com o objetivo de elevação, limam o grande objetivo, que é o nosso progresso. É o que eu falei ali das pedras lançadas. Portanto, a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. E às vezes a gente esquece disso. Então, a título de conclusão parcial, eu lembro que se energia e matéria estão intimamente ligados, se sentimentos são pensamentos, se os pensamentos são vibrações energéticas, logo os sentimentos são vibrações energéticas também. E aí podem ser construtivos ou destrutivos. Então, eles influenciam os sentimentos e os pensamentos nos nossos corpos. Podem servir os nossos pensamentos para melhorar as condições funcionais do nosso corpo material. Muitos já nos disseram que as doenças, as patogenias, são, na verdade, indicadores para você mudar. Tem algo que está acontecendo a nível dimensional que você tem que mudar. Às vezes você pode receber uma informação ou você mesmo descobrir. Cada caso é um caso. Então percebam o que nós fazemos nas casas espíritas, o que elas propõem. Tudo isso que está sendo mostrado aí envolve vibração, mudança de padrão energético. É uma microescala que se faz nas casas espíritas? Sim, mas o mais importante é sair dessa microescala e ir para a sociedade. Não adianta nada, nós sermos maravilhosos, o progresso só viverá com a nossa vivência, um com os outros no meio social. A transição evolutiva planetária é constante, não tem esse negócio que é o aqui e agora, não. O que pode acontecer é ser mais intensa em alguns momentos aqui na vida desse planeta. Se a fé é uma construção raciocinada do espírito, minha gente, se a ciência do homem encarnado, essa ciência é fragmentária e, portanto, é crença raciocinada em fase diferente da fé, nós vamos chegar ao momento, em função da convergência, que ciência, crença e fé vão caminhar junto. Quando é que isso vai dar? É pergunta de prova final, como eu gosto de dizer. Mas seguramente vai haver um momento em que fé e ciência estarão concrescidas. E se temos consciência dessa perspectiva, seguiremos a cada dia mais a rota da sabedoria e do progresso. Alguns que aqui encarnaram, muitos já nos auxiliaram a seguir no caminho da luz. Trago aqui apenas três
mas em épocas diferentes, para mostrar que as clivagens, as mudanças, as grandes mudanças ocorrem constantemente, mas não no tempo daqui. Nicolau Copérnico. Quem vive em contato íntimo com a ordem do universo e a sabedoria divina não vai se sentir estimulado para aspirações mais sublimes? Quem não irá adorar o arquiteto de todas as coisas? Completaria eu, a inteligência suprema que tudo criou, cria e criará, e que permite as revelações, a retirada dos véus para que possamos progredir em todos os aspectos. Isaac Newton, o fundador da física teórica clássica. O que sabemos é uma gota, diz ele, em um vasto oceano que desconhecemos, ou seja, não conhecemos quase nada. Continua Newton. O arranjo maravilhoso e a harmonia do universo só poderiam ter sido criados por um ser onisciente e onipotente. A inteligência suprema, completo eu mais uma vez, que tudo originou, origina e originará. E mais proximamente ao nosso tempo, daqui e agora, o criador do primeiro computador eletrônico, Howard Hathaway, nos diz assim: a moderna física me ensina que a natureza não é capaz de ordenar-se sozinha. O universo supõe uma enorme massa ordenada, por isso requer uma causa primeira, o ser inteligente máximo que tudo criou, cria e criará para sempre. E por último, uma colocação apócrifa da qual eu me apoderei. Eu me tornei um crente à minha maneira, através da observação da natureza em todas as suas dimensões, das dúvidas, dos microscópios, e quero, enquanto estiver ao meu alcance, contribuir para a plena concórdia entre ciência e a crença espiritual. Que assim